Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira, ao nosso pequeno estudo, na nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quarta-feira. E hoje o Evangelho traz para a gente ainda continuação, do capítulo 1, que eu não vim destruir a lei, nas instruções dos Espíritos, a Era Nova. Nós vamos falar um pouquinho aqui lá no item 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, à impiedade mais profunda, pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Uma nota. Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não, mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos íncubos e súcubos, sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sob certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim, ocorre com os outros espíritos que se encontram em posição análoga. Então, gente, a gente vê que Santo Agostinho, que é um dos mártires da igreja, uma das bases do cristianismo, ele teve uma vida normal, igual todos nós temos. Só que naquela época a vida normal dele era perseguir, era perseguir os cristãos também. Mas um dia a luz se fez para ele e ele sentiu dentro de si a necessidade de mudar. Ele sentiu crescer dentro dele um sentimento que o aproximava do Cristo, que o fazia entender as palavras do Cristo. E é um grande divulgador da doutrina espírita hoje, depois de conhecer. Hoje eu digo assim, na época da publicação do Evangelho, da codificação, ele é um dos divulgadores. Por quê? Porque ele está presente em muitas manifestações pelo mundo todo, levando as explicações sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita, para o mundo todo, porque ele enxergou a luz, ele viu a verdade.
Não dizem que a verdade vos libertará? Jesus não dizia isso? Então a verdade apareceu para ele e ele se libertou daquele sentimento que ele carregava dentro dele, que fazia mal para ele, né? Como para nós, como para nós. Hoje nós temos que nos libertar de quê? Nós temos que nos libertar da maldade, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da inveja, né? Para a gente poder realmente enxergar com os olhos do amor, né? A vida, a nova vida aqui na Terra. Se Santo Agostinho se esparramou pelo mundo com suas mensagens, levando a doutrina espírita, levando a vida pós-terra para todos, né? Quem somos nós? Nós somos pequenos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que levar aonde a gente pode levar, né, a palavra do Cristo, através das explicações dos Espíritos, né, na doutrina espírita, através das explicações deles no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nos livros que nos mostram a verdadeira vida, né, a verdadeira vida, a vida espiritual. Então, vamos fazer igual o Santo Agostinho? Vamos deixar entrar dentro da gente a luz do céu, a luz divina, para que a gente possa levar essa luz para todo lado que a gente for, né? É uma nova era que começou com a doutrina espírita, a era da verdade, a era da libertação, a era do conhecimento. Então vamos buscar sempre conhecer para a gente aprender, né, e crescer. E o melhor jeito de crescer, gente, mais rapidamente, é fazendo a caridade, é levando o amor, levando o necessário aos nossos próximos, né? Vamos lá? Vamos procurar mudar um pouquinho enquanto a gente tem tempo, tá? Que aí a gente vai achar a nossa estrada de Damasco, onde a gente vai enxergar a verdade e essa verdade vai libertar a gente de tudo isso que nos prende à matéria. Tá certo? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 12, na perfeição moral, a questão 903. Há culpa em estudar os defeitos dos outros? Se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornar superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos; por serem orgulhosos, sede humildes e modestos; por serem duros, sede dóceis; por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Gente, isso é básico, né? Isso é básico. A gente criticar os outros, a gente criticar os defeitos alheios. Mas e os nossos? A gente consegue enxergar? A gente consegue ver dentro da gente os nossos defeitos, né? Os nossos erros? É mais fácil eu ver o do próximo, né? O próximo está aqui e tal. Eu estou vendo ele, estou vendo o que ele está fazendo. Vamos fazer, gente, uma autoanálise da nossa vida para a gente poder criticar a vida do outro, né? A gente criticar os modos de agir dos outros. Nós temos que ver primeiro a trave que está no nosso olho, porque nós não temos um argueiro, nós temos uma trave no olho, né? E isso é o básico, é o básico. Se eu vejo o defeito do próximo, né, um defeito que ele tenha, e aquele defeito que eu estou criticando nele, eu estou vendo que ele está em mim também, então eu não tenho que criticar. Agora, se eu vejo um defeito, e aquele defeito que ele faz está me mostrando o jeito certo de eu agir, né, o que eu tenho que fazer,
para não ter esse defeito, aí tá. Aí vale a pena você criticar. Mas criticar para você se analisar, para ver se você está no caminho diferente desse que você está criticando. Então vamos fazer uma análise primeiro, né? Porque a maioria das vezes, gente, a gente aponta um dedo, né? E esquece que tem mais 3 apontados para a gente. Então vamos pensar bem antes de apontar esse dedo, tá bom? Que Jesus nos abençoe e nos dê uma ótima quarta-feira com muita paz, muita luz, muito amor no coração. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.